Olá, meus irmãos, a graça de Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. O nosso general é Cristo. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, você que está chegando agora. Nós acabamos de adorar ao Senhor, o nosso general é Cristo. Aleluias, Ele está no controle, Ele está cuidando de cada um de nós, Ele é Deus Todo-Poderoso e nós podemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso grande Rei, aquele que tem de todas as coisas em suas mãos. Eu quero desejar a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nesse momento, uma excelente noite na presença de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos nesse momento adorar ao Senhor. Mais uma vez nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor através da oração. A oração ela é essencial na caminhada cristã, na vida cristã do povo de Deus. E nós precisamos a cada dia buscar ao Senhor. Deixa eu te perguntar como é que está o seu coração, como é que está a vida da sua família, como é que está a sua vida. A minha oração é que Deus esteja, e eu sei que Ele tem feito isso, Ele tem cuidado de cada um de nós. O grande desafio, meus irmãos, para nós hoje é nos permitir deixar ser cuidado pelo Senhor. Porque às vezes nós podemos duvidar que Deus está no controle. Mas eu quero te encorajar nessa noite
e afirmar categoricamente: Deus está no controle. Cristo Jesus, ele é o nosso general, ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim, tem cuidado de nós, ele tem reinado sobre a sua igreja, ele tem cuidado de toda a sua igreja. E você é a igreja de Cristo, você não é exceção, Deus tem cuidado de você. Eu quero orar nesse momento com você, eu quero pedir que você esteja aí na sua sala, talvez no seu escritório, no seu quarto, orando ao Senhor. É o momento de você chamar toda a sua família para juntos. Logo mais eu estarei compartilhando a palavra de Deus, como praticar a comunhão cristã em tempo de pandemia. Como fazer isso? É um desafio. E eu quero que você participe disso, chame sua família, manda e compartilha aí esse vídeo aí ao vivo para o número maior possível de pessoas, para que essas pessoas possam acompanhar, pessoas crentes ou não crentes, não importa, compartilha para que nós possamos espalhar o evangelho de Jesus por todos os lugares desse planeta, ok? Então entenda esse tempo também como um tempo de evangelização, um tempo de você compartilhar a sua fé em Cristo Jesus. Então seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, orar com você. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, de cada irmão da Igreja Batista Manancial, da nossa Congregação Batista Pão da Vida, de todos os irmãos que estão espalhados pelo Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, São Paulo, todos os estados do Brasil e fora do Brasil, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nesta caminhada com o Senhor, que o Senhor possa cuidar de nossas famílias, que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria, discernimento na caminhada cristã, que a cada dia possamos nos parecer mais e mais com Cristo Jesus, que possamos, ó Deus, conformar nossa vontade com a Tua vontade, ó Deus. Senhor, faz assim para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós somos o Teu povo, ovelha do Teu pastoreio, e nós reconhecemos, ó Deus, neste momento, que nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Queremos, Pai, Te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar avançando, a continuar dependendo do Senhor.
Ok. Muito bem. Por favor, vocês estão conseguindo me ouvir? Por gentileza, dá um sinaliza aí para mim, por favor. Estão conseguindo me ouvir? Ok, meus irmãos? Ok. Agora sim. Ok, a irmã está sinalizando aqui que está ok. Os demais, por favor, já voltou aí à normalidade, meus irmãos? Por favor, dá um joinha aí para que eu possa acompanhar aqui. Tá ok? Então vou ler a leitura, o texto. Eu vou repetir aqui a frase: como praticar a comunhão cristã em tempos de pandemia, né? Então, 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ok? 1 João capítulo 4, versículo de número 7. Então nós temos aí 4 afirmações nesse versículo que eu acabei de mencionar. Ok, meus irmãos? A primeira afirmação: devemos amar o outro. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação: o amor vem de Deus. Ok? Terceiro: quem ama é nascido de Deus. E em quarto lugar, quem ama conhece a Deus. Então, nós temos aqui dentro desse versículo de 1 João, capítulo 4, versículo de número 7, estas 4 afirmações, tá certo? Deus ama, ok? Devemos amar o outro, o amor vem de Deus. Terceiro, quem ama é nascido de Deus. E em quarto, quem ama conhece a Deus, ok? Então, vamos seguir aí na compreensão, como ter comunhão cristã em tempos de pandemia. Então, nós precisamos avaliar e perceber a necessidade, qual é a importância da comunhão, ok? Então, eu quero trazer uma definição. A palavra comunhão, no grego, é koinonia. E qual é, então, o significado dessa palavra tão importante, necessária na nossa caminhada cristã? Então, comunhão tem a ver com comum, ter algo em comum, compartilhar, ter uma parte em, participar de, associação, comunidade, companheiro, parceiro, co-participante, participar com alguém, compartilhar. Essa é a definição do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, o dicionário Colimbral. Ok? Então essa é a definição da palavra koinonia, comunhão. Tá certo? Então, como ter essa comunhão, meus irmãos? Como nós podemos ter essa comunhão nesse tempo de pandemia? Como viver isso? Ok? Já que nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, um afastamento, estamos dentro de nossas casas, por conta desse vírus terrível. Então, como desenvolver isso? Então, a nível de introdução, eu quero que você pense o seguinte, que nós precisamos compartilhar com os outros o que nós temos, ok? O que é que você tem que você pode compartilhar com outras pessoas? Ok? A distância que você caminha na vida depende de como compartilhou cada dia com os que estiverem ao seu redor. Tá certo? Seja você uma criança, um jovem, um idoso, né? Você pode fazer isso. Seja você uma pessoa forte, uma pessoa fraca, uma pessoa influente ou não, ok? É indiferente. Então, por que algum dia na vida, eu e você, né, poderemos ser um deles que está precisando dessa ajuda nessa caminhada, ok? Compartilhar. O que é compartilhar? É trocar, é dar, é receber, é participar. Isso tem a ver com compartilhar, ok? Então, afinal de contas, pastor Francimário, o que é comunhão? O que é comunhão? Veja, meus irmãos, há uma frase comum
ninguém vence sozinho. Você já ouviu essa frase? Ninguém vence sozinho. Comunhão é isso. É a união de propósitos e interesses em torno de algo. Comunhão é a participação em comum. É quando duas ou mais pessoas se unem com um determinado objetivo. É viver com o outro gratuitamente, na ajuda mútua, no verdadeiro amor. A grande preocupação de Jesus foi a comunhão dos santos. Lá na oração sacerdotal, ele pediu ao Pai. Qual foi a oração de Jesus em João 17, 21? Ele disse assim, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejas ele em mim, em nós. Então, meus irmãos, a comunhão começa entre o Pai e o Filho, né, Jesus Cristo, e depois se estende a toda a igreja, que somos nós, todos nós. Tá? João capítulo 17, versículo 10, né, versículo 11, e assim por diante. A nossa comunhão, de acordo com 1 João capítulo 1, versículo 3, é com Deus. A nossa comunhão também é com Deus. Tá? Prometida aos obedientes, João 14, 23. Mas também é com os irmãos em Cristo, Gálatas, capítulo 2, versículo 9. O Pai é a base da comunhão, tá? Mateus, capítulo 18, versículo 20. E essa comunhão, ela é recomendada pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 4 de Éfeso, do versículo 1 ao versículo 3. A igreja primitiva é um maravilhoso modelo de comunhão. Atos 2, 42. Jesus convida a igreja a ser uma comunidade da unidade e nunca da separação. Ela é uma comunidade que deve mostrar ao mundo o que significa ter o amor de Deus na vida. A Bíblia ensina você a praticar comunhão cristã. Essa prática se dá através dos mandamentos de mutualidade, caracterizadas pela expressão uns aos outros. Ok? Isto é, você é bom para seu irmão e seu irmão é bom para você. São mandamentos recíprocos de amor, ajuda, serviço, edificação, etc. Tá certo? Então nós estamos falando aqui de mutualidade. Aquilo que eu preciso fazer e, consequentemente, eu vou receber. Ok? Eu estou dando e eu vou receber. Então, comunhão é isso. Comunhão é tudo isso, aliás, que nós precisamos, na caminhada cristã, considerar. O que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com o nosso irmão, aquele a quem nós estamos vendo, ok? Então nós precisamos ter comunhão com todos no aspecto no aspecto vertical e no aspecto horizontal. No vertical, meu relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e na horizontal, com o meu próximo, com o meu irmão e com a minha irmã. Ok? Então, mas, bem, aí está a definição. Mas como ter essa comunhão cristã nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de afastamento? Como que a gente pode viver isso? Como colocar isso em prática? Então eu quero que você conheça agora as mutualidades. Quais são esses mandamentos, né, que trabalha a palavra mutualidade, é a expressão da comunhão. Se você deve viver em comunhão, então deve praticar as mutualidades, esses mandamentos recíprocos, tá certo? Elas não são opções para nós, são ordens do Senhor Jesus, são mandamentos. Hoje você vai conhecer alguns desses mandamentos recíprocos, né, que fala da mutualidade, ok? E o primeiro que eu quero destacar é amai-vos uns aos outros. 1 João 4, versículo 7, foi a leitura que eu fiz inicial, tá?
Amados, amemo-nos uns aos outros. Então vamos pensar um pouco, meu irmão, a respeito dessa questão, desse mandamento. Como praticar esse mandamento nesses dias de dificuldade, de afastamento social, de pandemia? Como podemos colocar isso em prática? O amor, eu quero que você pense comigo, o amor ele resolve todos os problemas. Vamos definir isso. Com o amor, Deus resolveu o problema do pecado. João 3,16 vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Essa é uma realidade para nós. Bastava o cumprimento desse mandamento e nenhuma outra mutualidade seria necessária, não é verdade? Das virtudes é a maior. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo escrevendo a esta igreja, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Ok? Amor é a preocupação de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até hoje para sempre. Amemo-nos uns aos outros. Amor ao próximo é a necessidade vital da igreja, é a sua força unificadora, é a carteira de identidade do crente, o amor. João 13, versículo 35, diz o seguinte, e eu quero que você pense e responda a essa pergunta: qual a condição para que o mundo reconheça que você pertence a Jesus? Qual é a condição que Jesus fala para que o mundo reconheça que você é propriedade exclusiva de Cristo Jesus? Ele vai dizer que é que você e eu, que nós amemos os nossos irmãos. Ok? Essa é uma realidade. E daí, pastor? E daí? Você pertence a Jesus? Tem disposição para praticar essa mutualidade? Você tem disposição em amar? Você está disposto a amar? Como é que você vai colocar em prática isso no seu dia a dia, nesse tempo de pandemia? Irmãos, o amor, para ser vivenciado na vida de alguém, a pessoa não precisa estar do meu lado ou sentada à minha frente. Como que eu posso amar alguém distante de mim, se importando com essa pessoa? Como é que eu posso praticar o amor quando eu estou sozinho em casa? Você pegando o telefone, ligando para uma pessoa, 2, 3, 4, 5, não importa. E você ligar para essa pessoa e perguntar para ela como é que ela está, se ela está precisando de alguma ajuda. Você orar por essa pessoa. Irmãos, isso é amor. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está se importando. Você está separando o seu tempo, você está priorizando aquela família, aquela pessoa que porventura está precisando de uma oração, de uma palavra de encorajamento. E o fato de você ligar, o fato de você mandar uma mensagem, o fato de você fazer uma chamada de vídeo e conversar com essa pessoa, compartilhar com essa pessoa a palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença na vida desse homem, dessa mulher. Amor vai muito além, meus irmãos, do fato de estar presente. Claro que se pudéssemos estar todo mundo junto, seria ótimo, seria joia, seria maravilhoso. Mas eu posso amar uma pessoa mesmo ela estando em outro continente, mesmo ela estando em outro país, em outro estado, ou mesmo ela estando na sua casa e eu na minha. Eu posso amar essa pessoa e eu posso evidenciar isso através do meu contato telefônico, através da minha oração a Deus pela vida dessa família. Isso é exercer o amor. É isso que João, escrevendo na sua primeira
carta, capítulo 4, versículo 7, ele diz, amados, ele está se referindo aos crentes em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros. É um mandamento, irmãos, que nós precisamos praticar. Todos nós somos chamados a amar, sem esperar ser amado. Muitas das vezes nós queremos barganhar, mas o Senhor Jesus está nos mandando amar uns aos outros. Ame, simplesmente ame. Não coloque condições, porque Deus amou a cada um de nós, mesmo quando nós éramos ainda pecadores, estávamos vivendo uma vida separada de Deus, Ele nos amou, nos resgatou e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Então vamos amar, vamos se importar. Para quantas pessoas você ligou nesses últimos dias? Por quantas pessoas você orou nesses últimos dias? Pelo telefone? Por quantas pessoas você orou hoje, pedindo que Deus tivesse misericórdia, cuidasse dessa família, suprisse a necessidade dessa família? Irmãos, isso é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Quem ama, zela pela outra pessoa. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Amai-vos uns aos outros. Todos nós, sem nenhuma exceção, somos chamados por Deus para praticar esse mandamento. Amai-vos uns aos outros. O segundo é sujeitai-vos uns aos outros. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que significa isso na prática? O ensino aqui é o da humildade. E sendo assim, o melhor exemplo é o de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 13. Lavar os pés do outro, que era um costume ali da época, né, de Jesus, era um serviço humilhante, feito pelos escravos. Jesus se propôs a lavar os pés de seus discípulos, deixando o exemplo da humildade, do serviço ao próximo. Sujeitar-se é não se sentir o mais importante, mas tratar o outro como superior. Difícil, não é, meus irmãos? Tratar os outros como superior, essa é uma questão difícil. Não. Vamos parar para pensar sobre isso. Pense bem, avalie, faça uma autoavaliação. Se na igreja todos obedecem a esse mandamento, ninguém procura se sobrepor. E todos vão sujeitar-se uns aos outros. Fácil. Muito fácil. Não? Pratique esse mandamento. Pratique essa mutualidade. Sujeitai-vos uns aos outros. Ok? Como é que nós podemos nos sujeitar, meus irmãos? Irmãos, nós precisamos aprender a humildade. Ser humilde. E nós temos aqui o exemplo por excelência, que é o exemplo do Senhor Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. E esse era um trabalho que o escravo fazia. Mas Jesus, sendo o Senhor, ele pega uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. A questão é a seguinte, irmãos, na prática, de quem nós estamos lavando os pés? Claro que eu estou usando isso como um ato simbólico. A quem nós estamos servindo? Às vezes nós falamos, eu estou servindo a Deus. Mas como que isso se expressa no dia a dia que eu estou servindo a Deus? Como que isso se expressa no meu dia a dia, no serviço ao próximo? Como que eu estou servindo o meu irmão? Eu falei agora sobre o amor, e anda juntos, anda de mãos dadas o amor e o serviço ao próximo. Eu amo, e porque eu amo, eu cuido, e eu sirvo o meu irmão.
Eu vou ajudá-lo naquilo que estiver ao meu alcance. E quando o meu irmão chegar a mim, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu e você estamos fazendo algo de errado. E esse irmão, ele vem com muita humildade e fala: meu irmão, minha irmã, você está errando, não age assim, porque a palavra de Deus nos ensina que devemos agir dessa outra forma. E nós, no nosso coração, nós achamos ruim, ficamos chateados com aquele irmão, então nós não estamos demonstrando humildade. Porque aquele irmão, ele está buscando nos ajudar, está buscando o melhor para a nossa vida. E muitas das vezes, meus irmãos, nem sempre o que nós vamos ouvir de alguém que se importa conosco é o que nós gostaríamos de ouvir. Porque aquele que se importa, aquele que ama, ele vai chamar a nossa atenção. Ele vai abrir o nosso olho. Vai dizer que aquele caminho que nós tomamos está errado. Vai nos chamar a atenção, ao cuidado. E isso, meus irmãos, é um serviço no reino de Deus. Considerar o meu irmão superior. Então, zelar pela vida dele, não se achar melhor do que o outro. Porque não somos. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor do que ninguém. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo, e nós precisamos andar em mutualidade, servindo-nos uns aos outros, como o Senhor Jesus fez, se importando, ajudando aquele irmão, aquela irmã que está precisando da nossa ajuda. E isso, meus irmãos, é o que Deus nos chamou a fazer. Mas ainda o terceiro ponto é a questão do perdão. Perdoai-vos uns aos outros. Olha o que diz Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Pois bem, esse é mais um mandamento. Temos nesse versículo 3 qualidades que caracterizam o andar do crente habitado pelo Espírito Santo. Quais são? A benignidade, a compassividade e o perdão. Como sempre, Cristo é o modelo, o exemplo por excelência. Talvez para você seja essa a mais fácil das mutualidades, dos mandamentos. Jesus perdoou seus pecados, isso é um fato. Aprenda com ele o que é perdoar e como perdoar. Não se trata de uma opção, não. Você não tem a opção de liberar perdão, você tem que liberar perdão. Você tem que perdoar, você tem que praticar esse mandamento na sua vida. É uma ordem, um mandamento. Perdoar é tornar a ofensa sem efeito. Perdoar é tornar a ofensa sem efeito. O perdão deve ser recíproco e não tem limites. Ok? Quantas vezes você deve perdoar uma pessoa? 1, 2 vezes por dia? 3, talvez. Se você ler Mateus 18, 22, você vai poder fazer um cálculo aí. E você vai chegar a um denominador nesse cálculo. Quantas vezes você deve perdoar uma pessoa? Pense. Se você ler todo o desfecho de Mateus 18, você vai ver que nós precisamos praticar o perdão ao meu irmão sempre. Sempre. Então, às vezes, irmãos, nós quando erramos, nós colocamos alguns pretextos para liberar perdão. Eu vou perdoar a pessoa, mas eu só vou perdoar se eu ver nela arrependimento. Mas isso está errado. Não há isso na Bíblia. Olha, eu perdoei, mas a pessoa não demonstrou arrependimento, não. Esse é um problema dela com Deus. Não é um problema seu. O meu papel como cristão, o seu papel como cristão é perdoar. O fato não está em mim, o fato não está em você de achar que
a pessoa de fato não está pedindo perdão de verdade, que o pedido de perdão dela para você é da boca para fora. Nós não somos juiz para julgar essa questão, meus irmãos. Nós temos é que perdoar, nós não temos que achar nada. E como que nós podemos praticar isso nesse processo, nesse momento de pandemia? Como praticar comunhão cristã em tempo de pandemia? Como viver esse mandamento nesse tempo de pandemia? Meu irmão, se há alguém que eu feri, se há alguém que eu machuquei, eu posso e eu devo ligar para essa pessoa, fazer uma chamada de vídeo e pedir perdão, falar: meu irmão, minha irmã, eu errei, eu pequei, eu estou ligando para você para pedir o seu perdão, não é para justificar. Porque isso aconteceu, foi por causa disso, foi porque você disse isso, porque você disse aquilo. Nada disso. Você tem que se posicionar e dizer: meu irmão ou minha irmã. Ou se a pessoa não é crente, você tem que dizer: olha, eu estou te ligando porque eu tenho algo muito sério para tratar com você. Eu quero lhe pedir perdão porque eu errei. Naquele momento lá atrás eu errei e eu estou aqui para pedir perdão. Aí você diz: mas pastor, e se essa pessoa não me perdoar, falar assim: eu não quero te ver nunca mais? Você fez a sua parte. Você pediu perdão. Agora é ela e Deus. Essa pessoa agora ela vai tratar com Deus. Se ela vai te perdoar, amém. Se ela não vai te perdoar, agora é um problema dela com Deus. Que Deus tenha misericórdia da vida desta pessoa. Mas o meu papel, o seu papel como homem, como mulher de Deus, é pedir perdão. Não julgar se a pessoa perdoou, se a pessoa deixou de perdoar. Isso não cabe a nós. Mas nós podemos fazer isso em tempo de pandemia. Você feriu alguém, você machucou alguém, você pode ligar. Você pode fazer uma chamada de vídeo. Você pode falar com essa pessoa e pedir perdão para essa pessoa. Restaurar a comunhão, se assim for possível. Paulo escrevendo, ele diz aos Romanos, Paulo diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Ok? Então, no que depender de você, meu irmão, tenha paz com todas as pessoas. Ok? Agora, claro, se essa pessoa falar assim: eu não te perdoo e não quero falar com você, agora é um problema que essa pessoa tem com Deus, não é comigo, não é com você. É dela com Deus. Então, nós precisamos entender isso. Tá? Nós precisamos. Eu já vi situações, irmãos, que a pessoa, um pai e um filho, tá? Por alguma razão houve um desentendimento. E às vezes, num leito de morte, na cama, ali entre a vida e a morte, o pai, ou às vezes o filho, chama o outro para pedir perdão, porque aquilo que aconteceu às vezes há 10, 15, 20, 30 anos atrás, agora eles querem resolver no leito de um hospital. Isso é lamentável. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos agir assim. Tá? O cristão, a exemplo de Cristo que nos perdoou quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos vivendo uma vida desgraçada fora dele, vivendo e fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus, Deus nos amou, Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Agora está em mim, está em você a capacidade de perdoar. Perdoe. Simplesmente perdoe. Você não perdoar uma pessoa, quando você não perdoa uma pessoa, é como se você tomasse uma dose de veneno esperando que o outro morresse. Mas quem está morrendo é você, que não liberou perdão. Nós precisamos entender isso. Ah, mas se você fizer uma consulta no seu coração aí agora, Espírito Santo, há alguma coisa alguma pendência aqui no meu coração, Deus, que eu fiz a alguém. Ou de repente você já sabe que você machucou alguém, que você foi ignorante com alguém, que você brigou com alguém. Talvez seja sua própria esposa, seu próprio filho ou seu próprio pai. Então é tempo de pedir perdão. Pastor, mas é tão difícil pedir perdão, eu tenho que me humilhar. É exatamente isso. Pedido de perdão tem a ver com humilhação. É isso aí, você entendeu perfeitamente. Pedir perdão é se humilhar a outra pessoa. É você se rebaixar. É isso. Se sujeitar a outra pessoa. É o que eu falei agora há pouco, sujeitai-vos uns aos outros.
Então você se sujeita em amor, e aí você perdoa ou você é perdoado. Ou você libera perdão. Essa é a questão. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho, na sua palavra. O Evangelho de Jesus é isso. Nós precisamos entender, compreender e praticar. Mas uma outra coisa que o Evangelho nos ensina, que é levar as cargas uns dos outros, que é um outro mandamento recíproco, uns aos outros. Gálatas 6, versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Carga, o que é carga? É aquilo que é pecado, que é pesado. Carga é aquilo que é pesado. É pesado demais para se levar sozinho. Trata-se do peso das tribulações, das aflições, das tristezas, dos problemas, das necessidades, das enfermidades, dos conflitos, dos traumas. Então nós precisamos praticar esse mandamento. Ajude seu irmão a levar as cargas, ouvindo a sua história, compartilhando as suas experiências, lendo a Bíblia com ele, orando com ele, por ele, oferecendo-lhe auxílio prático. Isso é levar a carga uns dos outros. É se colocar à disposição dessa pessoa. É dizer, olha, conta comigo. O que tiver ao meu alcance, eu estou aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Estamos juntos, estamos remando na mesma direção e vamos chegar no alvo, vamos chegar no objetivo que nós temos em comum. E isso, meus irmãos, é o que Paulo ensina aos Gálatas, aos irmãos lá da Galáxias, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Existe um ditado que diz o seguinte: cada um por si, Deus por todos. Isso não é verdade. Jesus nunca ensinou isso. Cada um por si não existe na Bíblia. Ninguém esteja sozinho, pelo contrário, vamos estar juntos. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos levar as cargas. Quantas pessoas estão passando por problemas nesse momento? Necessidades, enfermidades, conflitos, traumas, tribulações. Quantas pessoas estão passando por isso agora, meus irmãos? Como que nós vamos ter comunhão cristã nesse tempo de pandemia? É praticando os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Uns aos outros, amai uns aos outros, servi uns aos outros, perdoai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, ajudar. Estar à disposição. E a pessoa saber de fato que pode contar com você. Isso é se importar. Isso é ser igreja. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é o que a palavra de Deus nos manda fazer. E ainda, por último, aqui eu quero destacar pelo menos esses 5 mandamentos recíprocos. Existem mais e fica o desafio para você estudar a Bíblia e perceber que existem outros mandamentos recíprocos, de mutualidade. Eu quero falar sobre orai uns pelos outros. Embora eu já dê uma pincelada aqui no início. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: orai uns pelos outros para serdes curados. Ok? Então veja, trata-se da oração de intercessão. Orar em favor de outra pessoa. É uma ordem bíblica, é um mandamento. Jesus orou por outros. São tantas as pessoas que precisam das suas orações. Quem são essas pessoas? Pessoas que estão doentes, nesse momento no hospital, ou até mesmo em casa, na sua residência. Pessoas desempregados. Tanto aqueles que estão em casa, que foram mandados embora, como também aqueles que estão afastados do seu trabalho por enquanto. Orar também pelos empresários, para que Deus tenha misericórdia e suas empresas continuem funcionando depois dessa pandemia, que Deus sustente, dê graça, sabedoria e condições aos empresários para que isso aconteça.
Então você pode orar por isso. Você pode orar pelas pessoas enlutadas. Você pode orar pelas pessoas viciadas em todas as drogas que você possa imaginar. E tantas outras necessidades que nós poderíamos fazer aqui uma longa lista, tá ok? Dessas necessidades. Ore por aqueles que precisam também ser salvos por Jesus. Seus parentes, amigos, vizinhos, colegas, né, conhecidos e assim por diante. Então, é isso que nós precisamos. Por que esse mandamento? Meus irmãos, nós precisamos ter na nossa agenda o nome das pessoas que nós precisamos estar orando. Você precisa ter uma lista aí com os nomes. Olha, eu vou estar orando continuamente por essas pessoas que estão aqui na minha lista. Então, crie uma lista de oração para você estar orando, considerando todos aqueles pedidos de oração a cada dia, a cada oração que você for realizar, tá certo? Então nós precisamos praticar a oração. Veja, meus irmãos, nós podemos, a oração, não há limites para a oração. Não há um tempo estabelecido para a oração. Existe um mandamento lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz, orai sem cessar. Como que eu vou fazer isso nesse tempo de pandemia? Meu irmão e minha irmã, nós podemos dobrar o nosso joelho no nosso quarto, como Jesus orientou, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai em secreto. E Ele estará ouvindo a nossa oração, pedindo a Deus pelos médicos que estão trabalhando nos hospitais. Ok? Nós podemos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo pessoal que está trabalhando na área da segurança, pelos os governadores, por aquelas pessoas que estão exercendo autoridade, que Deus tenha misericórdia, os guarde, os livre do mal, que dirija a nossa nação com sabedoria, discernimento. Então, nós podemos, como que nós podemos manter a comunhão cristã nesse tempo de pandemia? Amando uns aos outros. Mesmo distante, eu posso amar. Eu posso se importar. Se sujeitar a essa pessoa mesmo distante. Às vezes, eu estou aqui, eu estou em Juazeiro do Norte, o meu pai está em São Paulo. Ele é meu pai, ele tem autoridade sobre a minha vida. E se, porventura, eu fizer alguma coisa aqui de errada, e ele chamar a minha atenção, ele me ligar chamando a minha atenção, eu preciso acatar. Eu preciso se sujeitar à autoridade dele, porque ele é a autoridade sobre a minha vida, porque ele é meu pai e eu sou filho do seu Francisco. Então eu preciso me submeter. Então nós precisamos entender esse princípio, irmãos, da submissão. Eu preciso me sujeitar, ok? Só que Jesus vai além e diz que nós precisamos se sujeitar uns aos outros. Estou dando um exemplo aqui, meu pai e eu, como filho, ok? Mas esse mandamento ele é recíproco. Agora imagine que o meu pai está fazendo algo de errado. E eu, como filho, eu vou chamar a atenção dele. Então ele deve se sujeitar em amor à minha orientação. É isso que o Senhor Jesus na prática está ensinando. Sujeição, sujeitai-vos uns aos outros. Ok? Havendo aí essa sintonia. Ainda Jesus vai além dizendo, perdoai-vos aos outros. Então eu não posso ter nenhuma pendência, eu preciso liberar perdão, eu preciso perdoar, é isso que o Senhor Jesus nos ensinou e eu preciso fazer. E aí eu falei em quarto lugar que nós precisamos carregar as cargas dos outros, aliviar o peso, estar junto, né, no sentido de falar, olha fulano, eu estou orando por você, que entra até o quinto ponto aqui, estou orando, conta comigo, se precisar de alguma ajuda que tiver ao meu alcance, vamos juntos, vamos avançar, vamos depender do Senhor, Deus vai agir, Deus vai intervir nessa situação. Esse é o nosso papel como crentes em Cristo Jesus, como discípulos de Cristo. Então, como ter comunhão cristã em tempos de pandemia? Amando, ponto 1. 2. Se sujeitando, servindo uns aos outros, sujeitando uns aos outros. Terceiro, perdoando uns aos outros. Quarto, levando as cargas uns dos outros. E em quinto, orando uns pelos outros. Ok? Então nós precisamos fazer isso. Isso é vida prática, é vida cristã
prática. Precisamos. Se você não está fazendo isso, meu irmão, eu quero desafiar você a fazer. Comece a fazer isso. Comece a praticar isso. E você vai ver o quanto você vai ser abençoado, meu irmão. Como você vai crescer na sua caminhada cristã. Como você vai ser mais abençoado do que nunca, pelo fato de estar praticando os mandamentos do Senhor Jesus. Ok? Então nós precisamos compreender isso, praticar isso, viver isso no nosso dia a dia. Quem sabe ainda essa semana, hoje é quarta-feira, tem quinta, sexta e sábado, você vai fazer isso. Você vai ligar para alguém, você vai se colocar à disposição dessa pessoa, você vai orar por ela, você vai orar com ela também, e vai ser bênção. Você vai ser bênção na vida desta pessoa, desta família. Não fique sozinho. Você não precisa estar sozinho. Primeiro, Jesus disse que está conosco lá em Mateus 28, versículo de número 20. Jesus disse que está conosco até a consumação dos séculos. Ok? Você nunca estará sozinho, porque Cristo está com você. Mas humanamente falando, você não precisa estar sozinho. Você pode estar em contato com as pessoas, ligando, fazendo uma chamada de vídeo, orando com essa pessoa. Ok? Que bênção, irmãos. Nós temos hoje ferramentas, né? Nós temos aí ferramentas tecnológicas que nos ajudam nesse tempo de pandemia a vencer a pandemia, a não estar sozinho. Então faça a diferença. Você pode evangelizar, você pode, através das redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter, você pode evangelizar, você pode orar com as pessoas, você pode orar pelas pessoas, você pode fazer a diferença na vida de muita gente. Ok? Você pode ser um missionário de Deus da última hora, que vai ainda ganhar muita gente para Jesus, através dos canais que nós temos hoje disponíveis através da internet. Ok? Só recapitulando aí o que nós falamos esse tempo todo, nesses últimos 50 minutos. O crente precisa praticar a comunhão cristã. Nós já falamos como. A comunhão cristã é praticada através dos mandamentos de mutualidade, que é esse uns aos outros. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, etc. As mutualidades são mandamentos recíprocos de amor, ajuda, serviço e edificação. E por último, os mandamentos de mutualidade são muitos e são reconhecidos pela expressão uns aos outros. Não tem na Bíblia apenas esses 5, existem outros que aí fica para você ler as Escrituras, descobrir quais são esses outros mandamentos de mutualidade. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu espero que você pratique o que você ouviu nessa noite aqui. Que você cresça, que você faça a diferença na vida de dezenas e dezenas de pessoas. Ok? E quem sabe, se você quiser depois deixar o seu testemunho, você pode, tá certo? Numa próxima live, aí, quem sabe na próxima quarta-feira da próxima semana, você pode escrever o seu testemunho aí, descrevendo brevemente como você foi abençoado ao praticar esses mandamentos recíprocos. Ok? Então faça isso, meu irmão. Você só vai experimentar se você fizer. Quem não faz, nunca vai saber como é que é. Ok? Então, faça, pratique, e você verá como você será abençoado, como você vai também abençoar tantas outras pessoas. Eu quero convidar você, tá? Nós já estamos se aproximando do final, mas eu quero adorar a Deus com você através de um louvor muito especial que fala sobre essa questão de comunhão, koinonia, como ter comunhão cristã em tempos de pandemia. Ok? Então você vai ainda ouvir a letra desse louvor. Tá? Certamente Deus vai continuar falando com você através desse louvor. Ok? Então vamos lá. Vamos ouvir esse louvor e logo depois estaremos orando. Ok?
ok? Pela sua vida, pela vida da sua família. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Mais uma vez, cantinho. Em comunhão, quero viver de angústia com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros. Quero viver e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Por meio de Cristo, Pastor pediu para eu estar na seu coração, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Comunhão é o que nós precisamos ter, koinonia, uns para com os outros, né? E expressando isso de forma prática, de forma objetiva, e que nós possamos a cada dia depender do Senhor na prática daquilo que a palavra de Deus nos ensina que devemos fazer. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo que o Senhor abençoe, fortaleça a sua vida, né, de sua caminhada com Deus, que você possa a cada dia crescer nessa caminhada com o Senhor Jesus, sendo um cristão que faz a diferença nesse mundo, que vive a palavra de Deus. Tá certo? Então eu quero convidar você a se juntar a mim em oração, pedindo que o Senhor lhe abençoe, lhe ajude nessa caminhada. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida de todos os irmãos que estão, Senhor, nesse momento, acompanhando, Senhor, essa live. Que o Senhor abençoe, fortaleça a vida de cada um. Que o Senhor os abençoe em cada etapa de suas vidas. Que a tua mão de poder os ajude, Senhor.
Que o Senhor os abençoe. Que a cada dia a tua palavra seja uma realidade em suas vidas. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nesse tempo de pandemia, que nós, apesar de estarmos dentro de nossas casas, possamos fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas, pelo fato de praticarmos a tua palavra, Senhor. Pai, assim nós te rogamos, nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando mais uma live, lembrando que domingo, pela manhã, nós estaremos com a Escola Bíblica às 10 horas da manhã, você está convidado a estar conosco participando, e à noite, às 18h30, nós estaremos aí com o culto, com a transmissão do culto, né? A partir das 18h30. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, tá certo? Que Deus possa lhe ajudar na caminhada. Estamos juntos, vamos avançar, dependendo do Senhor e sendo bênção na vida de muitas outras pessoas. Deixo aqui o meu abraço virtual para você. Que Deus te abençoe e até breve. Nosso chão, comunhão, vinho e pão.